Olá, galera do terceiro ano, aqui é a professora Luciana, de matemática. E na aula de hoje nós vamos ver o último caso de análise combinatória, que são as combinações simples, né? Vamos ver de que modo ela aparece, como resolver e também aprender a diferenciar dos casos de arranjos. Combinação simples é o tipo de agrupamento sem repetição, ou seja, cada elemento só aparece uma vez no grupo, né? Em que um grupo é diferente de outro apenas pela natureza dos elementos componentes, ou seja, a ordem que os elementos aparecem não importa. Então, gente, no caso de combinação simples, o que importa para a gente são os elementos que pertencem a cada grupo, né? De que forma esses elementos, em que ordem esses elementos aparecem, no caso de combinação simples, não importa. E essa é a principal diferença entre arranjo e combinação. É dessa forma que a gente vai conseguir diferenciar para poder fazer o cálculo. Por exemplo, se precisarmos formar grupos de alunos, a dupla Carlos e Ana é igual à dupla Ana e Carlos. A ordem que os elementos aparecem não importa, porque se trata do mesmo grupo. Então, casos clássicos de combinação simples são aqueles exercícios em que perguntam quantos grupos é possível formar com tantas pessoas, quantas duplas, quantas comissões, de quantas formas eu posso formar uma diretoria. Sempre que se tratar de formação de grupos, é caso de combinação. Por quê? Como eu coloquei ali no exemplo. Se precisamos formar duplas, né? A dupla Carlos e Ana é a mesma dupla que Ana e Carlos. A ordem em que os nomes dos alunos aparecem não modificam o grupo, é o mesmo grupo, né? Então, esse é um caso de combinação, diferente do arranjo, né? No caso do arranjo, um grupo é diferente do outro também pela ordem em que os elementos aparecem. Porque no caso de arranjo, a gente lida muito com números, né? E, por exemplo, o grupo 23 é diferente do grupo 32. São os mesmos algarismos, mas arrumados de modo diferente formam grupos diferentes. Para calcular combinações simples, precisaremos utilizar uma fórmula específica. Então, gente, para calcular as combinações, eu não posso fazer da mesma forma que calculávamos os arranjos. Por quê? Porque no caso de combinação, como se trata de formação de grupos, né, se a gente contar daquela forma, a gente vai contar o mesmo grupo duas vezes. Né? A gente vai contar, por exemplo, lá no que eu dei das duplas, né? Dupla Carlos e Ana. Se eu fizer daquela forma, eu vou contar também a dupla Ana e Carlos. Então, no caso das combinações, a gente vai ter que utilizar essa fórmula, tá? Sempre ali em fatorial. Isso é importante a gente sempre lembrar. Então, fórmula de combinação, na parte de cima, fatorial do N. E o que é o N? É o número total de elementos disponíveis. Então, quando fala pra gente quantos grupos eu posso formar com 8 pessoas, esse total de pessoas disponíveis é o meu N. Na parte de baixo da fórmula, fatorial do P. O P é a quantidade de elementos que formarão cada agrupamento. Então, se ele pede que sejam formados grupos de 3 pessoas, né, esse 3 vai ser o P, a quantidade de pessoas em cada grupo. E, entre parênteses, N menos P também em fatorial. A resolução ali é simples. Vamos ver ali nos exemplos. Primeiro exemplo. Quantos grupos constituídos de 3 pessoas podem ser formados com 5 pessoas? Então, primeiro a gente separar quem é N e quem é P, né? O N é o número total de pessoas disponíveis. São 5 pessoas que a gente tem disponível para formar grupos. Então, N igual a 5. O P é a quantidade de pessoas em cada grupo. Se ele pede grupos de 3 pessoas, então o nosso P é igual a 3. Ali a fórmula da combinação, que nós vimos no slide anterior. E ali embaixo já com a substituição, né? Ali do lado a gente sabe que N igual a 5 e P igual a 3. Só substituir, tá? No lugar do N coloquei o 5, no lugar do P coloquei o 3. Agora vamos aos cálculos.
Fiz passo a passo para ficar bem explicadinho. Mantive o 5 fatorial lá em cima, mantive o 3 fatorial ali embaixo. Só fiz a subtração. 5 menos 3, 2 fatorial. Agora sim, o cálculo dos fatoriais. Vocês lembram, né? Para calcular fatorial, a gente tem que fazer a multiplicação do número por todos os seus antecessores até chegar ao 1. Perdão aí. Então, lá na parte de cima, fatorial do 5. 5 vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. Na parte de baixo, eu tenho o fatorial do 3, 3 vezes 2 vezes 1. E também o fatorial do 2, 2 vezes 1. Então, agora é só a gente fazer as multiplicações. Na parte de cima, fazendo toda aquela multiplicação do 5, 120. Na parte de baixo, 3 vezes 2, 6. 6 vezes 1, 6. 6 vezes 2, 12. 12 vezes 1, 12. Agora é só dividir. 120 dividido por 12, 10 grupos. Então, aí, podemos formar 10 grupos. Tá? Simples, é aplicação de fórmula simples. Mais um exemplo. De quantas maneiras podemos escalar um time de futebol de salão dispondo de 8 jogadores? Então, eu já coloquei quantos jogadores tem num time de futebol de salão, né? São 5 jogadores. Então, se eu tenho um total de 8 jogadores à disposição para formar times, o meu N é igual a 8. Se nesse time cabem 5 jogadores, né? Então, o meu P é igual a 5. Resolução é a mesma do exemplo anterior, gente. Mesma fórmula, no lugar do N, a gente substitui pelo 8, no lugar do P, substitui pelo 5. Repetiu o 8 fatorial, repetiu 5 fatorial, só fiz a subtração. 8 menos 5, 3 fatorial. E os cálculos dos fatoriais. Na parte de cima, o 8 se multiplicando pelos antecessores até chegar no 1. E na parte de baixo, fatorial do 5 e do 3. Fazendo as multiplicações, o fatorial do 8, 40.320. Embaixo, a multiplicação do fatorial do 5 pelo fatorial do 3, 720. Fazendo a divisão, 56 maneiras. Então, dispondo de 8 jogadores, né, para formar times de 5 jogadores, podemos montar 56 times diferentes. Terceiro exemplo. Uma empresa é formada por 6 sócios brasileiros e 10 japoneses. De quantos modos podemos formar uma diretoria de 5 sócios, sendo 3 brasileiros e 2 japoneses? Então, aí, são duas situações de combinação, né? Sempre que se trata de grupos, formando grupos de pessoas, é combinação, né? Porque, independente do modo em que os nomes das pessoas apareçam nesse grupo, é o mesmo grupo, né? Então, aí, a gente vai ter que calcular duas combinações diferentes. A primeira de quantos modos a gente pode fazer a escolha dos sócios brasileiros, né? Nós temos um total de 6 sócios brasileiros e com esses 6 sócios precisa ter 3 nessa diretoria, né? Então, o meu N é igual a 6, porque são 6 sócios brasileiros disponíveis, e o P é 3. Por quê? Porque tem que ter 3 brasileiros nessa diretoria, né? Então, calcular a combinação de N igual a 6, P igual a 3. Mesmo cálculo dos exemplos anteriores. Mesma fórmula, substituir o N pelo 6, o P pelo 3, né? Ali na parte de baixo, só fiz a subtração por enquanto, né? Repeti o fatorial do 6, repeti o fatorial do 3, 6 menos 3, fatorial de 3, e calculei agora esses fatoriais. Na parte de cima, fatorial do 6, e na parte de baixo, 2 vezes o fatorial do 3, né? Porque ele aparece 2 vezes aí pra gente. Fazendo os cálculos, fatorial do 6, 720. E embaixo, fatorial do 3 vezes o fatorial do 3, 36. Fazendo a divisão, 20, né? Então,
para a gente escolher 3 sócios brasileiros, a gente pode fazer isso de 20 formas. Vamos ver agora o cálculo dos sócios japoneses. São 4 sócios japoneses nessa empresa, né? E aí, 2 precisam estar nessa diretoria, preciso escolher 2. De quantas formas a gente pode fazer isso? Vamos calcular agora. Mesma fórmula, N igual a 4, porque são 4 sócios japoneses disponíveis, e P igual a 2, porque são 2 lugares para eles nessa diretoria. Só fiz a substituição, tá? Nessa linha, só fiz a subtração que está entre parênteses, e de novo. E agora os fatoriais, né? Na parte de cima, fatorial do 4, e na parte de baixo, fatorial do 2 vezes fatorial do 2. Efetuando esses cálculos, 24 dividido por 4, 6. Tá, só que a gente tem ali, né? Tá, posso escolher os sócios brasileiros de 20 formas, posso escolher os japoneses de 6 formas, mas a gente quer saber o total de modos em que a gente pode formar essa diretoria, né? E aí a gente vai utilizar um aprendizado lá do início, quando a gente começou a ver análise combinatória, né? A gente sempre tinha que multiplicar as opções, e é isso que a gente vai fazer. Então, sempre que a gente tiver casos de combinação em que, primeiro, a gente precisa calcular grupos separados, como fizemos agora, né? E no final, obter uma única resposta, é só a gente multiplicar essas 2 respostas, utilizando o que a gente aprendeu pelo princípio fundamental da contagem. Então, 20 vezes 6, 120. Então, podemos formar essa diretoria de 5 sócios, sendo 3 brasileiros e 2 japoneses, de 120 maneiras, de 120 modos. Ok? Lá na plataforma, eu coloquei alguns exercícios envolvendo combinação, tá bom? Qualquer dúvida, só perguntar lá no horário da nossa aula, tá? Um beijo, cuidem-se, até a próxima.